Em nome de Jesus nós oramos e assim agradecemos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo de número 3. Primeira Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isto, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Você tem o hábito de ser um apologeta, um apologista? Você já fez algum tipo de apologia? Essa palavra não é muito do nosso uso normal, mas refere-se à questão da defesa da fé. E a defesa da fé, a apologia, não é um chamado apenas para pastores, teólogos, missionários, evangelistas, mas para todo crente. E é isso que o texto vai nos mostrar. Quando falamos a respeito de apologia, só para deixar claro, se referia a esse termo, a raiz desse termo é uma raiz jurídica. Era o discurso de defesa formal que um réu apresentava no tribunal. Era a exposição racional daquilo que era os seus argumentos em favor da sua inocência, demonstrando ali a sua integridade e a exposição real dos fatos. E esse termo foi incorporado no estudo bíblico, dando justamente esse entendimento da defesa da fé. No dia a dia, todos nós devemos ser esses apologetas, esses que defendem a fé, seja no trabalho, na escola, na família, na vizinhança, onde você for, com quem você conversar, todos nós somos chamados a isso, a estarmos prontos, preparados
para defender aquilo que cremos. E, em especial, no meio presbiteriano, nós prezamos muito por isso, por ter pessoas instruídas, capacitadas, boas conhecedoras da sã doutrina, para poder justamente fazer isso, defender a fé verdadeira, a doutrina correta, a interpretação sadia da palavra do Senhor. Há vários outros textos que nos chamam a isso, por exemplo, Judas, no verso 3, ele diz que sentiu a necessidade de escrever para exortar a todos a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em Filipenses, no capítulo 1, versos 27 e 28, nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho, lutando juntos pela fé. E que em nada deveríamos ficar intimidados por aqueles que não creem como nós. Então, ao olharmos aqui para essa porção das Escrituras, o apóstolo Pedro aqui muda um pouco o seu discurso. Ele vem falando, e nesses sermões anteriores, observamos como é prática a palavra que ele transmite, nos orientando como devemos proceder diante das autoridades civis, diante dos governantes, no meio político, como devemos proceder no ambiente de trabalho e como devemos proceder dentro dos nossos lares, como deve ser o procedimento do marido e da esposa. Em tudo isso, ele chama a uma atitude mansa e humilde, tal como Jesus. O texto central aqui da carta de 1 Pedro é no capítulo 2, o verso de número 21, no final, quando diz que Cristo deixou exemplo para nós seguirmos os passos dele. Só que agora, a partir desse texto que nós lemos, ele muda um pouco esse discurso. E nós somos chamados a sair desse mero silêncio de nos submetermos a também argumentarmos, a defendermos a nossa fé. Mas agora ele traça alguns detalhes para nós, e é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Veja, se nós olharmos a situação que vivemos atualmente, é muito complicada. Nós vivemos a época das ideologias. E várias ideologias que se levantam, uma polarização política, o progressismo secular, a ilusão da autonomia, o consumismo, hedonismo, feminismo, a identidade de gênero. Agora, como cristãos, nós somos chamados aqui a apresentar uma esperança viva. O caminho não de uma ideologia, mas de uma mensagem de vida eterna. Uma mensagem que traz esperança, essa é a palavra-chave de hoje, para todo aquele que necessita. Observe comigo o nosso texto. Versos 13 até o 15, diz assim: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ele lança aqui uma pergunta retórica. Poxa, parece bem lógico mesmo, se alguém faz o que é correto, se alguém pratica o bem, o normal é que ninguém viesse a maltratar essa pessoa. Olha, não mexe com essa pessoa é do bem, ela está fazendo algo que está ajudando outras pessoas. Embora pareça o certo, o lógico, nós muitas vezes observamos o contrário disso. É triste perceber que a honestidade, a justiça são valores que já não são tão apreciados
no nosso meio secular. Aliás, aqueles que usam da expertise, aqueles que usam de meios ilícitos, parece ter mais sucesso na vida e contar mais com a simpatia de outras pessoas. Parecem ser mais elogiados aqueles que, independente dos meios que usam, conseguem, de certa forma, prosperar. Então, a pergunta, embora pareça retórica, ele mostra para nós que uma conduta civil correta é capaz, sim, de nos proteger de certa forma. Mas observe a sequência, verso 14, mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Esse texto tem uma conexão direta com Mateus 5,10, e hoje pela manhã o reverendo James expôs as bem-aventuranças para nós, e lá em Mateus, no texto das bem-aventuranças, Jesus afirma que os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. É isso que o apóstolo Pedro tem em mente ao dizer aqui: bom, se vocês procurem fazer o que é correto, a prática do bem, e fazendo assim não hão de persegui-los, mas se mesmo assim perseguirem, vocês lembrem as palavras do Mestre. Vocês serão bem-aventurados. Então, não tenham medo, não fiquem angustiados. Quando ele nos chama aqui, nos exorta a mantermos essa postura firmes, a não nos sentirmos ameaçados ou até mesmo angustiados, é porque o senso de justiça está muito presente em nós que cremos na palavra de Deus. Nós somos ensinados de ponta a ponta nas Escrituras a levarmos uma vida correta em todos os âmbitos. Moral, ética, entra a questão da santidade junto, ou seja, um padrão que aponta para a perfeição, ser santo como é santo o nosso Senhor. E então, quando observamos isso não produzindo resultado positivo diante da sociedade, às vezes somos tendenciosos a pensar: poxa, mas será que está valendo a pena mesmo? Ou como o salmista lá no Salmo 73, quando ele observa a prosperidade dos ímpios e como ele, que estava lutando para ter uma vida correta, não prosperava, diz que ele se sentiu tentado, quase que os seus pés resvalaram, a não ser quando ele observou o destino final daquele que persevera em manter a sua dignidade, a sua honestidade, e aqueles que não o fazem. Verso de número 15, que ele diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Essa atitude de santificar a Cristo no nosso coração funciona como um antídoto. É a ideia de firmar essas bases, essas convicções. Como que se pode santificar a Cristo no coração? É a ideia de firmeza, de estabelecimento de algo que você não abre mão. Aquilo que é santo é aquilo que é puro. E então esse entendimento de que Cristo é o nosso Senhor, de que nós pertencemos a Ele, é que vai nos dar a condição de vivermos sem medo das ameaças e sem as angústias diante de um mundo caído. O fato é, meus queridos, que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo tenebroso,
Um mundo onde o mal parece ir de mal a pior, realmente. O mal cresce. E a palavra de Deus aqui vem nos dizer que devemos santificar, fortalecer o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com o Senhor, para podermos viver sem medo, viver com coragem, com intrepidez. Observe a sequência do nosso texto para ampliar o nosso entendimento. Verso de número 15, ainda no verso 15, a parte B diz o seguinte: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Eis a grande questão. Eis aqui onde entra essa questão da apologética que eu mencionei. A defesa da fé. Somos chamados a estarmos sempre preparados. Há uma preparação a ser cumprida, a ser feita. E nós observamos agora, acabamos de orar pelas crianças, elas estão ali ouvindo a mensagem bíblica, o ensinamento bíblico na idade apropriada, na linguagem apropriada para elas. Há um processo na nossa igreja, aonde desde pequeno as crianças são ensinadas, os adolescentes são ensinados, os jovens, os adultos, os casais e assim por diante. Nós mantemos e valorizamos uma escola bíblica. Temos uma escola bíblica que funciona todos os domingos, aonde temos esse ensino, ou seja, há um currículo, há um trilho de aprendizagem no nosso meio. E é isso que vai garantir com que nós realmente sejamos preparados para debater ou para até mesmo responder aqueles que afrontam, que questionam, que duvidam a respeito da palavra de Deus. A pergunta que poderíamos fazer aqui, e eu gostaria que você pensasse, em que ponto você está desse aprendizado? Você frequenta corretamente a escola bíblica? Você já leu toda a Escritura? Você conhece as doutrinas básicas da fé cristã? Você se sente preparado para entrar num diálogo, numa discussão, num embate teológico, doutrinário com outra pessoa? Se você amanhã encontrar com alguém que não conhece nada de Deus, você consegue evangelizar ele? Falar a respeito da salvação em Cristo? Se alguém fizer perguntas complicadas para você, igual nós vamos ver aqui à frente, você responderia? Ou sairia pela tangente? Perceba, ele diz aqui e insiste, é algo bem enfático, que devemos nos preparar. E ele mostra, ele usa essa expressão para aqueles que pedem a razão da esperança que há em nós. Nós somos chamados vulgarmente de crentes. Ou seja, aqueles que acreditam, aqueles que têm fé. E é justamente isso, a razão da esperança aponta para aqueles que creem. E essa esperança, eu acho muito bonito quando traz aqui essa palavra da razão aqui junto. Veja, não é uma fé cega.
é algo fundamentado, é algo lógico, é algo sólido, é algo que tem bases bem destrinchadas, estudadas doutrinariamente. Não é apenas dizer eu creio, eu creio, eu creio, como pessoas supersticiosas que levantam com o pé direito e falam frases de impacto para o dia ser um dia bom. Não, é uma esperança bem fundamentada em princípios reais que a palavra de Deus nos aponta. Nós devemos estudar mais a Bíblia. Nós devemos estudar mais a palavra de Deus. Qual foi o último livro cristão que você leu? Não estou falando da Bíblia agora, eu quero acreditar que você lê a Bíblia constantemente, mas estou falando de livros teológicos, bons livros que ajudam a entendermos a palavra de Deus. Veja, na sequência, verso 16, ele diz que nós devemos fazer isso, e aqui ele mostra que deve ser com mansidão, com temor, com uma boa consciência, de modo que naquilo em que as pessoas falam mal de vocês, ficam envergonhados, esses que estão difamando a boa conduta que vocês têm em Cristo. Você se enquadra aqui, alguém que tem uma boa conduta em Cristo. Se por algum momento, em alguma circunstância, difamarem você por conta disso, lembre-se que é o Senhor quem nos defende, e nós não devemos ter vergonha do Evangelho, vergonha da esperança que temos, vergonha do nosso Senhor. Somos então aqui exortados a fazer essa defesa da fé, mas isso com mansidão, com temor, com uma boa consciência. Uma boa consciência daquele que faz isso não por uma mera intriga teológica. Sabe, aqueles caçadores de enigmas bíblicos, aquela pessoa que você vai conversar e ele sai com aquela pergunta mais complicada ali, querendo te pegar em algum erro, né? Igual os fariseus faziam com Jesus. Direto aparece desses assim para perguntar: pastor, me explica esse negócio aqui que Jesus foi no inferno aqui. Veja, a ideia da defesa da fé que nós somos chamados a fazer é da esperança, é do amor, é da vida eterna, é da obra salvífica de Cristo. É claro que a exposição correta de todos os textos faz parte, mas quando você é chamado a discutir com alguém, faça isso se for para edificar. Tinha um pastor da Assembleia de Deus lá em Rio Verde, muito amigo meu, companheiro de pesca, agora ele está em São Simão, pastor Aldo, gente fina. Certa vez, a gente, depois de muito conversando, um dia ele chamou para conversar sobre livre-arbítrio e predestinação. E a gente já era amigo há tanto tempo e nunca tinha conversado sobre nada de doutrina bíblica. Eu falei: Aldo, tem certeza que você quer conversar sobre isso? Você não vai conseguir me convencer, eu sei que eu também não vou conseguir te convencer, então descansa seu coração, vamos pescar. Sabe, essas discussões que às vezes não é o centro do que Deus deseja. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente familiar, não fique afrontando, não fique apontando o erro, você é idólatra, você não sei o quê. Não é isso. É você aproveitar os momentos oportunos, as portas que Deus abre,
para você chegar, aconselhar, abraçar, demonstrar amor e aí sim falar da esperança que em Cristo nós temos da vida eterna. Uma grande verdade que a gente aprende depois de certo tempo é que só o Espírito Santo é quem converte. Nós podemos ter os melhores argumentos, as melhores palavras, a melhor retórica, sermos bons de argumentação, mas se o Espírito Santo não iluminar, não abrir o coração, de nada adiantará. Então veja, estarmos sempre preparados para responder àqueles que pedem a razão da nossa fé. Verso de número 18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse verso 18 está falando aqui a respeito da cruz, a respeito da obra redentora, a justificação, a expiação. E aí que entra a pergunta, você, pegando esse versículo aqui, você conseguiria explicar para alguém como se dá essa justificação? Observe, ele menciona que Cristo padeceu uma única vez. A obra de Cristo é suficiente para salvar todos aqueles daquela época, de hoje e os de amanhã. Em todos os tempos, de uma vez por todas, ele fez o sacrifício perfeito, sacrifício pelos pecados. Ele, o justo, por nós, os injustos. Para que ele fez isso? Para nos conduzir a Deus. Nos conduzir a Deus. Na cruz, morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida, e nos garantiu a libertação, o perdão, a salvação. Graças a Deus por isso. E aí entra uma questão que para muitos é polêmica, a partir do verso 19 e verso de número 20, né, aquilo que alguns chamam do nó exegético aqui, quando diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Alguns, juntando esse texto com mais alguns outros, criam uma ideia, um pensamento, uma doutrina estranha às Escrituras, de que naqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo, ele desceu ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo, deu uns tapas na cara dele e pregou aos espíritos que estavam em prisão lá no inferno. Então alguns saíram do inferno. Poxa, a criatividade vai muito longe a respeito disso. E falando a respeito do nosso sistema de ensino, somos chamados a estudar, a aprender, buscar. Lembrem-se que nós temos pastores, temos bons professores aqui na igreja para ajudar vocês a tirar dúvidas. Poucas pessoas me procuram aqui, não sei o pastor James, mas poucas pessoas me procuram aqui no setor universitário para tirar dúvidas. Ou todo mundo está com conhecimento muito bom, ou então estão com vergonha, vexados. Ou a minha preocupação maior é de que você talvez não se preocupe muito com isso. Eu não entendo isso, mas deixa para lá. Isso é coisa para pastor. Não, é coisa para todos nós.
Todos nós temos que entender claramente as Escrituras. Então, veja, eu vou passar rapidamente nesse texto aqui. Quem tiver dúvida, depois me manda lá no WhatsApp, que eu mando o estudo completo para você. Quando diz o texto aqui que ele foi e pregou, no texto original não está falando a respeito de evangelizar, ou seja, de salvação, mas sim de proclamar como um arauto real, como aquele que chega e anuncia a vitória. Perceba que Cristo não desceu ao inferno após a sua morte. Ele mesmo fala, aquele ladrão ao lado dele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, quando menciona aqui que ele foi e pregou, e aí menciona aqui a respeito desses espíritos em prisão, desses que estavam na época de Noé, se fala a respeito do próprio Noé, que pregava na sua época. E todos esses profetas do Antigo Testamento são um tipo de Cristo, apontam para Cristo. Todos os que pregaram no Antigo Testamento fizeram pelo Espírito de Deus. Então, aqui está apontando para o caso real de Noé naquela época, e não de Cristo indo pregar a pessoas daquela época que estavam no inferno. Quando ele menciona aqui a respeito desses espíritos, é porque na época que Pedro escreveu, eles já estavam mortos, mas a mensagem que foi anunciada era anunciada naquela época. Não há base nenhuma nas Escrituras para essa ideia de que Cristo aqui tenha feito um tour, uma passagem lá pelo inferno. Noé é esse protótipo desse apologista da esperança. E aqui é colocado essa menção justamente por conta disso, da arca onde estava ali guardado aqueles que pertenciam ao Senhor, tal como nós estamos guardados em Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ainda mencionando sobre isso, o verso de número 21 diz o seguinte: o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então veja o antitipo da arca, né? E mostrando aqui esse Noé como sendo esse tipo de Cristo. Então, traz para nós justamente a nossa salvação em Cristo. Naquela época, foram salvos daquele dilúvio, naquela arca, aqueles que o Senhor escolheu, Noé, homem justo diante de Deus, com a sua família, enquanto os demais incrédulos, zombadores, pereceram. E agora, quando aponta para o batismo agora cristão, aponta do nosso compromisso com Cristo, ou, melhor dizendo, do compromisso dele para conosco. Somos chamados a seguir, a confiar, a crer, a ter essa esperança e manifestar essa esperança dentro da igreja, nos submetendo ao batismo, nos tornando membros da igreja do Senhor e lá fora vivendo esse testemunho digno
e essa viva esperança que ele nos apresenta. Ele diz a respeito de uma boa consciência para com Deus, ou seja, essa ideia firme, sadia, limpa da sã doutrina, ou seja, daquilo que realmente o Senhor promete a cada um de nós. E por fim, chegando ao verso de número 22, ele diz que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Veja, o Senhor nós conhecemos depois da sua morte, a ressurreição, ele volta aos céus. E aí, da mesma maneira que você talvez tivesse dúvida a respeito daquele texto anterior, poderia surgir uma pergunta agora. Bom, se a Bíblia diz que Jesus é o Senhor e sempre foi o Senhor, por que agora está dizendo que só depois da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, é que fica-lhe subordinado anjos, potestades e poderes? Veja, ele sempre foi Deus, mas a Bíblia mostra que, ao vir a esse mundo, ele se esvaziou, abriu mão da sua glória, se fez como um de nós. Mas ao voltar para o céu, ele agora volta como esse mediador, ele volta ali como esse governante eterno. Sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, mas enquanto esteve neste mundo, ele voluntariamente se esvaziou para, de forma humilde e servil, nos justificar naquela cruz. A verdade é que todo o poder, todos os anjos, todas as potestades estão subordinadas a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então não há como comparar o poder do Senhor Jesus com qualquer outro. Pesquisando na internet certa vez, isso já há um bom tempo, percebi uma imagem que ainda é fácil de encontrar na internet, que é a figura de Jesus e do diabo travando uma queda de braço. Como se fosse possível, como se talvez o diabo tivesse poder semelhante ao do Senhor. Ele é um ser criado e que serve aos propósitos eternos de Deus. E ele não pode fazer nada, absolutamente nada, além daquilo que o Senhor deseja. Lembre-se, a nossa firme esperança está firmada no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele nos prometeu, essa esperança eterna de que viveremos eternamente com Ele, de que Ele voltará e consumará toda a sua obra. Temos essa sede de justiça, sim, e ela será saciada no dia da volta do Senhor. Então, queridos, para concluirmos, falar a respeito da defesa da fé, estarmos sempre preparados. Eu quero incentivar você, quero motivar você a estudar um pouco mais a Bíblia, a ser um pouco mais frequente na escola bíblica dominical, nos pequenos grupos, a ler na sua casa tanto a Bíblia como bons livros, a procurar tirar as suas dúvidas, para assim você crescer
tanto para o seu bem, para que a sua esperança não seja uma mera questão de pensamento positivo ou de uma fé, de uma crença, mas algo embasado no entendimento, na razão, no estudo sério, sistemático da palavra de Deus. Ser um bom conhecedor. Ajudar seus amigos, ajudar seus parentes, ajudar aqueles que te procuram ou que você tiver a oportunidade, para que eles também possam tirar as suas dúvidas e crescer nesse conhecimento. Estude, prepare, fale, defenda a sua fé. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, bendito seja o Senhor. Obrigado por Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos capacite, nos dando inteligência, conhecimento, sabedoria. Espírito Santo de Deus, nos ilumina, nos dê a capacidade de sermos bons conhecedores e estarmos preparados para responder, para explicar, para ajudar no entendimento. Ó Deus, pedimos ainda que o Senhor nos dê humildade, porque o que nós já sabemos, sabemos porque o Senhor nos capacitou. Então que possamos fazer isso com toda humildade e mansidão, visando em tudo a Tua honra, a Tua glória. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico e depois receberemos a bênção.